Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura didática dessa semana. Essa semana eu vou usar o tarô Steampunk. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera também. Tarô Steampunk, eu adoro esse tarô, é um dos que eu mais gosto, inclusive. Inclusive tem um vídeo meu no canal, vai estar aparecendo um card aqui em cima, que é o review do tarô Steampunk, que é bem legal. Salva o vídeo, depois dá uma olhadinha, que eu fiz algumas... Falei um pouco sobre esse tarô, né? O que eu gosto dele, o que eu acho que ele poderia ter melhorado e tal. Achei bem interessante o review dele, porque é um tarô que eu acho muito interessante, né? Aí hoje a gente vai falar de uma questão que eu achei bem legal trazer. Tem uma coisa a ver com o que eu falei recentemente sobre não julgar, né? Que é uma coisa que a gente vai lapidando, né? Vamos lembrar, eu faço esse vídeo com o objetivo de estudos, né? De colegas meus e principalmente os meus alunos, tanto do tarô básico, tanto do curso básico de tarô, uma nova jornada, quanto de tarô mitológico, uma abordagem arquetípica, e para o curso de formação no tarô, teoria, imersão e prática. No momento da gravação desse vídeo eu tenho esses três cursos, né? Eu tenho o plano de colocar mais alguns. Mas é para todo mundo, então além de aluno, se você é colega, se você é curioso, espero que esse vídeo te ajude. E aí o que eu faço para quem não conhece isso que eu estou fazendo? Eu mando perguntas no meu Instagram, perguntas assim, eu abro para perguntas, falo, me manda seu nome, sua data de nascimento e manda por direct a sua questão, porque aquelas caixinhas de perguntas é muito pequeno, eu gosto de dar a liberdade da pessoa esmiuçar a pergunta, né? E aí eu mantenho o nome da pessoa em sigilo, a não ser que a pessoa fale, não, quero que você fale o meu nome. Aí tudo bem, eu digo, mas por praxe eu não falo o nome da pessoa, eu tenho só o nome e a data de nascimento para eu me conectar com o caso, certo? E o caso de hoje envolve família também. Eu fiz um outro caso de família recentemente, antes envolvia herança e tal, tá recentemente na playlist da leitura didática, agora a gente vai falar algo mais sobre relação pai, filho e família, né? A pergunta é o seguinte: tem uma filha de 16 anos e no ano passado a mãe dela faleceu. Então olha a situação, né? É uma situação difícil, triste e tal, que envolve... Então perceba o grau de complexidade emocional que às vezes você entra em contato. Então você precisa estar preparado para encontrar uma pessoa que tem esse tipo de sofrimento ali na história dela. Então precisa acolher. Entrei com um pedido de guarda e a avó, muito provavelmente mãe da mãe, né? Porque senão ele se referia à mãe, então é a avó, a mãe da mãe, né? Virou a cabeça dela e ela não fala mais comigo e me bloqueou de todas as redes sociais. Nos falamos no dia da audiência e ela disse que vai ficar com a avó de qualquer jeito. Gostaria de saber se existe esperança de retomar a relação, escreveu reação, mas na relação com ela, e se existe alguma mudança nessa atitude ou se deixo para lá até que a vida se encarregue de resolver esta situação. Olha que complexidade. Complexidade por vários motivos. Primeiro que envolve uma relação mãe e filha, envolve uma história. Como a gente está vendo isso aqui, a gente não sabe a história da relação desse pai com ela. Então, quando a gente ouve a avó virou a cabeça dela, quando a gente está atendendo uma pessoa e a pessoa está falando, a gente está ouvindo o lado dela. Então é muito fácil a gente tomar o partido do cliente. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque provavelmente se ele estivesse aqui falando comigo, ele ia contar a história dele e eu ia tender a falar, poxa, que coisa, a avó realmente fez a cabeça dela. Então, ele pode estar com a razão, a avó pode estar com a razão, não cabe a nós saber quem é que está com a razão, cabe a nós acolher essa pessoa, que no caso é uma leitura didática, mas se fosse seu cliente, você acolhe, você fala, poxa, que situação e tal. Vamos então ver o que o tarô tem a dizer sobre isso. Então a pergunta dele foi saber se existe uma esperança de retomar a relação com ela ou se existe uma mudança nessa atitude dela ou se deixa para lá. Ou seja, ele deu algumas alternativas. Você teria a opção, se você fosse um tarólogo mais objetivo, você jogar 3 jogadas, uma para cada opção. A opção de esperança na relação, uma jogada para mudança de atitude ou uma jogada para a opção de deixar a vida encarregar. Eu prefiro adaptar a pergunta para falar o que o tarô tem a ensinar para essa pessoa, é um homem, para essa pessoa, sobre esse assunto da relação com a filha, certo? E aí a gente vê o que o tarô tem para ensinar, porque às vezes, permitindo essa abrangência de pergunta, o tarô às vezes dá um caminho do meio, certo? Então vamos lá, estou aqui com o tarô Steampunk,
Deixa eu virar para cá para não aparecer nenhum arcano para a câmera. Deixa eu mudar aqui para focar mais na mesa. Então vamos lá. Nessa jogada eu vou de novo, eu sei que está sendo um pouco repetitivo, mas essa jogada, o melhor é aquela jogada que eu ensino no meu curso, que não tem nome, que eu falo que é a jogada que eu aprendi e incrementei ela. E vocês estão vendo que, mais uma vez, o embaralho tentando mesclar as cartas aqui, né? Em vez daquelas pessoas que embaralham de maneira mais vigorosa, assim, eu prefiro embaralhar dessa forma. Eu geralmente corto em 3, mas não é uma obrigação. Eu pego um monte do meio, algumas pessoas pegam esse monte, também não faz muita diferença. E por que eu estou fazendo essa jogada de novo? Porque quando a gente adapta uma pergunta para o tarô, falando o que o tarô tem a ensinar para essa pessoa, essas 4 cartas são muito importantes para o ensinamento para essa pessoa, né? Então é uma jogada muito completa. E essa carta, que é a carta-chave do ensinamento principal, complementa essa. Então traz reflexões muito bacanas. Então vamos lá. Opa, fiz besteira aqui. Certo. Então temos aqui um as de espadas cruzado com 5 de espadas. Tá. Beleza. Estamos aqui olhando a jogada. Então ele está num as de paus, ou seja, a vida dele meio que está com novos inícios, não saberia muito bem dizer o que a vida dele está em, provavelmente novos inícios de como lidar com isso, né? E aí tem os 5 de espadas cruzando, mostrando que tem aí uma... 5 de espadas, assim, eu estou muito acostumado com o 5 de espadas do mitológico, porque é o meu tarô favorito, mas o 5 de espadas do steampunk não é uma carta muito interessante. Então, eu gosto mais do 5 de espadas do tarô mitológico. Nos tarôs que tem como base o Rider-Waite, o 5 de espadas é a carta do aproveitamento, é a carta do ladrão, é a carta do roubo de energia, o que me leva a crer que existe sim a possibilidade de estar realmente fazendo a cabeça da filha, sabe? Não estou dizendo que é isso, mas existe sim uma energia de ladroagem aí no meio, algum esquema no meio. E como a filha provavelmente ainda é muito nova, muito facilmente cai nisso, né? Ou seja, eu não julguei quando ele falou, agora eu olho essa carta e eu fico meio atento. Realmente isso está esquisito, né? Aí a gente vem aqui na carta da resposta principal, deixa eu trazer mais perto aqui para olhar melhor, porque o tarô de steampunk ele é muito bonito, mas ele é muito escuro, então é legal olhar mais de perto. Deixa eu fazer assim para não ter o reflexo da luz. Então vamos lá, aqui é o 8 de copas, ou seja, questões do passado precisam ser resolvidas, há mágoas aí sim, no meio dessa relação, porque o 8 de copas envolve, atrás os relógios, as taças das emoções num relógio. Tem uma história aí e assim, é uma história complicada. Então ninguém nessa história me parece estar 100% com a razão ou 100% errado. Tem sempre motivações de todos os lados que justificam as ações que elas precisam ser esclarecidas. Se dá para ser esclarecido ou não, a gente ainda vai olhar nessa jogada. Aí a gente tem o 3 de paus, que é a observação, o planejamento, o vislumbrar o que poderia ser. Então existe uma possibilidade de um relacionamento aí, mas não é nem uma possibilidade, é um potencial. Só que esse potencial ele pode ou não ser vivido baseado no contexto, né? Então existe aí um caminho aberto para a filha poder se aproximar do pai, né? E aqui tem a carta do diabo. A carta do diabo é uma carta que eu acho bem complicada, porque observe, eu gosto muito da carta do diabo do tarô steampunk, porque você vai ver que esse construto, esse golem, né, ele está prendendo com umas correntes essas pessoas estão alimentando o próprio golem, mostrando esse ciclo vicioso de emoções. Então, o que me leva a crer que a relação da filha com o pai, existem máculas que precisavam ser olhadas a nível terapêutico para sair desse ciclo vicioso, mas também há ciclos viciosos, provavelmente na avó no meio, na relação da filha com a avó, na história da filha com a mãe, do que a mãe falava com o pai. Tem uma situação muito mal esclarecida aí e que todos são responsáveis, né? Dá para ver que aqui todos são responsáveis pelo que está acontecendo. Não é
a culpa da mãe ou que faleceu, ou a culpa da avó, a culpa da filha ou a culpa do pai, né? Existia toda uma relação complicada no meio que não foi dada uma devida atenção para esclarecer, para proteger essa filha, para que tudo acontecesse da melhor forma. Não vamos apontar culpados, mas todos tiveram uma parcela de responsabilidade aí, senão não teria chegado onde chegou. E aqui a carta da resposta principal mostra o eremita. E o eremita, ele é uma carta da solidão, né? Mas não quer dizer que ele vai ficar sozinho, não é uma carta de futuro, é uma carta de autoconhecimento, né? O tarô é muito bom para autoconhecimento, ou seja, a outra coisa que a gente pode observar do eremita, principalmente, é que a carta do tempo. Então, se a gente olhar aqui, o eremita ele segura uma ampulheta, mostra o tempo das coisas, o que me leva a crer que o tarô, infelizmente, diz para ele que o ideal é esperar, porque se na audiência falou que a filha falou que quer ficar com a avó e não com o pai, isso é muito complicado, né? Porque o próprio objeto do processo, que é a guarda da filha, já é uma pessoa viva com um livre-arbítrio, entre aspas, não sei qual é a idade dela, mas que está optando em não ficar com o pai, por isso ele tem que esperar mesmo. Aí aqui, né, no 10 de espadas no passado, a gente vê um passado, um legado, então existe uma história, existe um legado deixado para essa filha, aí é a carta da família, né? Então, existia assim um seio familiar, uma possibilidade ali, né? Aí a gente vê aqui a imperatriz, que o que me leva a crer que essa avó, ela não é de todo ruim. Eu vejo a imperatriz aqui a presença da avó, ou a presença... A imperatriz ela pode estar representando a faceta imperatriz em todos os envolvidos. Pode ser a avó, por mais que a gente ache que tem a ver com esses 5 de espadas, não vai ser uma pessoa que vai criar mal, né? Um arquétipo de mãe, de grande mãe, mas também pode ser um ensinamento para este homem de manter o ambiente aberto a essa pessoa, né? De manter, porque a imperatriz ela é muito aberta, ela é muito acessível, ela é acolhedora, é uma grande mãe que aconselha. Então tem essas duas coisas, tanto a avó, a presença da avó cuidando da filha, quanto ele tendo que ser uma pessoa que mantém cultivado, mesmo que a filha tenha bloqueado ele. Provavelmente isso não vai ser para sempre, né? Mas também tem uma terceira coisa, que pode ser a presença de uma mulher na vida dessa pessoa, do homem, que o ajude a superar isso, né? Com acolhimento, com conversa. A carta da cabeça mostra que o 6 de copas, que é o retorno ao passado, né? E eu gosto, olha que interessante, na carta do 6 de copas, inclusive, tem uma filha, né? Então, assim, por mais que essa filha tenha bloqueado ele de todas as formas, não sei se não foi mencionado na pergunta se existe uma medida restritiva. Não foi mencionada uma medida que restringe o pai de chegar perto dela. Ou seja, por lei ele pode. Então, o que eu aconselharia é, de vez em quando, tentar entrar em contato com a filha, né? Porque a gente vê uma pessoa entrando em contato com uma menina, então assim, a recomendação, que essa é a posição da recomendação, que é a carta da cabeça, recomenda que ele não esqueça, não, de vez em quando tente, de vez em quando procure saber se ela está bem, né? E por aí vai, né? Não ficar muito bitolado, porque isso vai ser contra o que o eremita está sugerindo. Então, às vezes, uma tentativa muito ostensiva pode até piorar a situação do que melhorar. E aí, aqui tem o 9 de ouros na carta da tendência futura, o que me leva a crer duas coisas. Porque a 9 de ouros é a carta da abundância financeira, a carta da plenitude emocional. Pode parecer que... pode levar a gente a pensar que vai ficar tudo bem entre eles. Mas é complicado afirmar isso, porque o naipe de ouros é um naipe ligado ao elemento terra, à matéria, ao dinheiro, né? Então, eu vejo que... eu não vejo muita culpa, eu não vejo problemas de culpa dentro dele. Eu acho que o que leva a crer que não há muitos motivos para culpa, né? Pode ter alguma coisinha, nenhuma mãe ou nenhum pai é perfeito, todo mundo erra, a gente nasceu para errar, mas eu vejo aqui que eu vejo uma ausência de autopunição, uma ausência de autoculpa, porque não há necessidade. Não porque há alienação. Existem cartas de alienação, não é o caso. O caso é uma pessoa que sabe que fez o que pôde fazer. Então pode ser sim uma reconciliação, mas eu acho pouco provável pelo que está acontecendo aqui. Eu vejo
mas eu vejo ele estruturando a própria vida, entendeu? E quem sabe esse estruturar da própria vida pode num futuro, porque o tarô ele não vê tanto futuro assim, né? Quem sabe num futuro isso permitir alguma coisa boa para essa filha, né? Mas o tarô não está sendo muito claro se a filha vai voltar. O tarô está sendo claro que ele precisa dar tempo ao tempo e manter o solo aberto, o solo fértil, não excluir essa filha. Então, por exemplo, vamos supor que ele compra um apartamento, né? Não compra um apartamento só com um quarto. Vamos supor que ele é casado, né? Vamos supor que ele é casado. Não compra um apartamento só de um quarto. Compra um extra, deixa ali, entendeu? Não só para convidados, mas para uma possível reaproximação da filha, né? Deixa um espaço financeiro para caso seja necessário, por exemplo, ajudar com alguma coisa, entendeu? Mesmo que com o tempo a ajuda tenha que ser financeira, não tem problema, pelo menos ele não abandona quando for solicitada a necessidade dele ser pai. Eu vejo que existe essa possibilidade para ele de manter tudo pronto para quando precisar. Isso é ótimo, né? Aí a carta do ensino sobre o que tem por trás dessa jogada é a carta da torre, que é a carta da disrupção, da quebra, da perda, né? Da quebra. Então, de fato, é um ensinamento meio amargo, que é como lidar com essa situação, que já foi falada nas palavras da filha que não quer ficar com ele, ou seja, a torre ruiu, né? E o lidar com a torre é uma coisa meio dolorosa. E o lidar com a torre, apesar de ser doloroso, é enriquecedor, porque ele aprende a como lidar com a vida nessas situações e com certeza amadurece muito, né? E ao amadurecer bastante com isso, né, existirão posturas mais bacanas em relação a esse assunto. Então, o tarô também não está sugerindo, não está colocando cartas de mágoa. Então eu colocaria: não se magoe com a filha, não jogue na cara da filha mais pra frente, quando ela estiver adolescente ou adulta, você me abandonou. Não, ninguém nasce sabendo, ela não tomou uma atitude ela não tomou uma atitude madura, né? Ela tomou uma atitude baseada no contexto dela, na maturidade dela, na experiência dela, no que ela acha, baseada no grau de maturidade dela. Então, e as pessoas vão amadurecendo e vão mudando. O ideal é estar sempre aberto e sempre com o amor ali à disposição. Certo? Eu desejo muita sorte para você, para sua filha, para sua família, que tudo fique bem, né? E no que precisar, eu tô aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor para vocês. Não esquecem de curtir esse vídeo, de assinar o canal, de compartilhar esse vídeo para as pessoas que você acha que essa informação vai ser importante, relevante, que vai ajudar de alguma maneira. Às vezes acontece de ensinamentos que eu estou falando para essa pessoa servirem para você. Porque nós seres humanos estamos sempre conectados uns com os outros e vivendo ciclos semelhantes. Então, se alguma coisa que contribuiu para você, eu fico feliz. E é isso que a gente encerra esse vídeo por aqui. Você vê no próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.